Olá, turma, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, né? Se cuidando, juntamente com a família, de vocês. E vamos então dar início aí à nossa aula de ciências virtual, né? Nós vamos, neste momento, a gente vai falar sobre a localização e os movimentos da Terra, sendo que essa aula vai ser só sobre o movimento de rotação. O movimento de translação vai ficar para uma próxima aula, ok? Bom, o planeta Terra, como vocês já sabem, está situado na Via Láctea, né, e faz parte do Sistema Solar. O Sistema Solar, por sua vez, é um conjunto, né, de planetas, asteroides, cometas que giram ao redor do Sol. Os astros, eles não estão parados, né? Eles realizam movimentos. Então, o caminho que eles realizam aí em torno do Sol é chamado de órbita. E como este caminho não forma um círculo, ele não é no formato de um círculo, ele parece mais uma circunferência, algo achatado, como a gente está vendo aqui na imagem, né? Então, essa órbita, ela é chamada de órbita elíptica, ok? Justamente por esse tipo de formato, né? Que eles realizam aí em torno, quando giram em torno do Sol, formando uma elipse. Então, órbita elíptica, ok? É, todos os planetas no sistema solar, eles realizam esse tipo de órbita, tá? Essa órbita elíptica. Aqui nós temos algumas informações sobre o planeta Terra, né? Por exemplo, a questão das denominações, popularmente aí conhecido como Terra ou Mundo, o planeta Água, planeta Azul, né? Trata-se do único planeta do sistema solar habitável, né? E assim como com a questão da existência de vida, né? Até onde nós sabemos, um dos fatores que permitiu essa questão da existência da vida é o distanciamento do planeta Terra em relação ao Sol, né? Ele é o terceiro planeta, mas essa distância foi fundamental para que na Terra existissem os três estados físicos da água: sólido, líquido e gasoso. E como vocês sabem, a presença da água no estado líquido é primordial para a existência da vida, né? Antes do planeta Terra, aí, nós temos Mercúrio, Vênus, e depois da Terra, nós temos Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. No caso, o planeta Terra, ele apresenta os dois movimentos. Na verdade, apresenta vários movimentos, mas os principais, assim, né, os quais a gente vai falar aqui, são os movimentos de rotação e o de translação. Bom, agora vamos ver o movimento de rotação, né? A rotação é o movimento que a Terra realiza em torno do seu próprio eixo, provocando alternância nos períodos de insolação direta nas regiões do planeta. Esse movimento é realizado em aproximadamente 24 horas e é sempre no sentido anti-horário, no sentido do oeste para leste. Conforme o movimento é realizado, algumas áreas apresentam incidência direta dos raios solares, enquanto outras estão perdendo essa iluminação, né? Gerando dessa forma uma diferença de iluminação. Aí a gente vai ter a questão dos dias e das noites, né? E um outro detalhe também importante em relação à inclinação da Terra. Essa inclinação, conforme isso vai interferir também na quantidade de luz que chega em determinadas partes do planeta. Isso a gente vai ver com mais calma no próximo slide. Essa inclinação, ela vai interferir, né? Tem
polos assim que vão receber mais luz solar do que outros, ok? Mas isso a gente vai ver com calma. Agora, se não existisse um movimento de rotação, hein? O que aconteceria? Obviamente, somente o lado da Terra, né, que receberia a luz do Sol, com certeza esse lado apresentaria uma temperatura muito alta, né? Seria dia o tempo inteiro. Já a parte escura seria um lado do nosso planeta que a temperatura seria muito baixa, teríamos aí baixas temperaturas, seria muito frio, né? E com certeza essa parte do planeta seria a noite, né? Mas como vocês sabem, a rotação que justamente permite a incidência dos dias e das noites, ela é importantíssima e foi assim essencial também para as formas de vida terrestre. Bom, aqui são as consequências, algumas consequências do movimento de rotação, né? Como eu já falei anteriormente, o movimento de rotação ele permite, então, que no nosso planeta que seja possível os dias, que sejam possíveis aí os dias e as noites, né? O lado do nosso planeta que está voltado para o Sol vai ser o dia. O lado que não tem o Sol é a noite. Então, esse movimento de rotação, né, vai permitir que o lado que estava lá noite vai voltar para o Sol, vai ficar voltado para o Sol, permitindo assim o dia. E o outro lado que era dia passa a ser noite. Né? Então, isso é muito importante. Além dessa questão, eu só coloquei aqui para chamar a atenção de vocês que tem como consequência desse movimento, a gente tem aí a impressão do movimento aparente do Sol, né? Porque quando nós falamos em nascer e pôr do Sol, a gente observa justamente o movimento dele ao longo do dia, certo? Mas, na verdade, esse movimento não existe. Não é o Sol que se movimenta. O Sol está parado. O que está se movimentando, aí no caso, é a Terra, né? Realizando o movimento de rotação. Sim, a mesma coisa é a questão da noite, né? Das estrelas. Aí as estrelas estão numa posição, conforme o tempo vai passando, elas vão se encontrar em outra. Não são as estrelas que estão se movimentando, elas estão paradas. É ao movimento da Terra, ao movimento de rotação, que aí a gente tem essa impressão de que elas estão se movimentando. Ó, aqui neste slide, observando a imagem, é justamente o que eu comentei anteriormente. A gente pode perceber que os raios solares eles iluminam metade do planeta, né? Ok, terminando o dia e a outra metade sem a iluminação, noite. Agora, um detalhe importante: de acordo com a inclinação do planeta, a gente pode perceber, observando essa figura, que a maior parte de um dos polos, neste caso o polo norte, ele está recebendo uma maior quantidade de raios solares do que o polo sul, tá? Ou seja, ele se torna mais iluminado, né, o polo norte, do que o polo sul. Isso vai ter uma diferença na prática, a gente vai observar a questão da duração dos dias, né? Os dias se tornam mais longos lá no Polo Norte em relação ao Polo Sul. Mas essa diferença de iluminação, né, leva a essa questão. Isso a gente vai voltar a falar sobre isso quando estivermos nas estações do ano, né? É só para que vocês percebam. Assim como na linha do Equador. A linha do Equador, a incidência de raios solares é a mesma durante a rotação da Terra. Não tem diferença não, tá? Aí os períodos iluminados e não iluminados, eles vão ter aproximadamente a mesma duração ao longo do ano, no que se refere à linha do Equador. Não tem essa diferença de dias e noites, não. Normalmente tem a mesma duração.
Bom, turma, esses são os exercícios, tá, da apostila. Vocês vão fazer. E o seguinte, eu quero que depois que vocês realizarem a atividade, né, fizerem os exercícios, vocês terão que mandar para o meu e-mail. Eu vou deixar aqui o meu e-mail. Mandem, assim, foto, é só para que eu possa ter o controle de que vocês estão participando, que vocês estão fazendo as atividades. Isso é importante, tá? Eu vou deixar meu e-mail, mandem. Se também tiverem, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa assim, mandem pelo e-mail, ok? Meu e-mail é professorajanaina.cms@gmail.com, ok? Aí mandem até segunda-feira essas imagens, porque detalhe, isso é para que eu possa ter um controle. Eu não vou corrigir os exercícios. É para ter o controle e depois eu lanço para vocês o gabarito, tá? E aí vocês vão corrigir em casa.